Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 6, que tem por tema a bênção da obediência aos pais. Na mensagem valiosa, nós iremos encontrar a seguinte passagem bíblica: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:1. Professor, na sua revista você vai encontrar sempre numa página que antecede o início da lição, o começando a aula. Ali você vai encontrar sugestões, dinâmica, você vai encontrar ali o contexto bíblico para que você consiga entender, compreender e facilitar o seu ensino e o entendimento dos seus alunos. Todas as dinâmicas, elas são pensadas, elas são feitas para como se fosse ele dar um prelúdio, né? Um início, preparar os alunos para o que vai acontecer, para o que vai ser falado, o que vai ser ensinado. E essa aula de hoje ela é uma aula muito importante. Ela é sobre a obediência. A obediência ela é o primeiro mandamento com promessa, não é? Se a gente obedecer, nós iremos prolongar os nossos dias na terra. E obedecer nem sempre é fácil. Ainda mais nessa faixa etária, 12 a 14 anos, e começa os questionamentos, a dúvida, e se meu pai não está certo, meu pai está errado, minha mãe. Então é muito importante reforçar a necessidade de obedecer para que a gente consiga ir bem na vida, para que a gente consiga honrar nossos pais. E além disso, nós sabemos que os mais velhos, adultos, têm mais experiência, mais conhecimento. Então converse com seus alunos da importância de obedecer, de ouvir também a opinião do pai, da professora, do mais velho, para que ele consiga ir bem na vida, desenvolver de forma saudável. Então sempre pergunte para ele quem está obedecendo, quem não está, o porquê, qual é a dificuldade a obedecer, porque é um mandamento que nós devemos cumprir, tá ok? Dica da psicologia. Para que a gente consiga entender como é que funciona o desenvolvimento, a gente precisa entender que tem algumas coisas, a gente herda dos nossos pais, dos avós, tem coisa que a gente experimenta na vivência, que a gente aprende ali, tem coisa que a gente vivencia, a gente aprende vivenciando. O que a gente herda dos pais é a altura, cor dos olhos, cor do cabelo, forma de falar muitas das vezes, a gente vivencia, a gente aprende, é ali o nosso meio. E tem muitas experiências que a gente herda do contexto familiar, né? Como é que eu vejo meu pai agindo com a minha mãe, agindo comigo, aí eu aprendo o que é o amor, o que é o respeito. Também tem a vivência da escola, da igreja, do futebol. Então, esse adolescente, ele está sempre aprendendo e desenvolvendo, tanto emocional, quanto também social, quanto também o corpo também está em desenvolvimento. Então, nessa faixa etária, eles estão mudando. Então, talvez um cresce muito rápido, o outro nem tanto. Um já engrossou a voz, o outro ainda não. E aí começa a comparação, né? Porque eu sou assim, você não é. Porque minha mãe é assim comigo, a sua não é. Então, assim, é muito importante sempre conversar com o adolescente para conseguir mostrar para ele que está tudo bem. Cada um tem o seu tempo, cada um vai desenvolver da sua forma. Até para olhar caso haja algum atraso no desenvolvimento, para conseguir procurar ajuda. E também para que nessa faixa estão aprendendo também. Então sempre vale conversar com ele, desobedeceu, ele gritou, ele mudou muito. Converse com ele, vê se está tudo bem na escola, se está tudo bem lá no futebol, em casa. Se não está tudo bem em casa, o que ele está sentindo da casa dele? Então a gente tem que estar de olho para conseguir, se acontecer alguma coisa, tiver diferente, a gente conseguir procurar ajuda, tá ok? Antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor, do recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor, para implementar ainda mais a sua aula, que é o PILTIM Adolescer Mais, que ele é o Plano de Incentivo à Leitura. O PILTIM, ele sempre vai ter a ver com a aula, sempre os temas dele são pensados, escritos, feitos, para que seu aluno consiga entender o que foi falado, o que foi conversado, e consiga ali desenvolver o raciocínio dele, e consiga ler, entender, compreender. E é muito bom, quando acabar a sua aula, você separar uns minutinhos para conseguir ler, motivar eles a ler em casa, porque é isso, é incentivar a leitura deles, incentivar o entendimento. Em alguns deles, na maioria, tem passagem bíblica, então pede para ele lá na Bíblia, abrir o versículo que está lá, dito lá,
dá uma lida e assim ele consegue desenvolver o pensamento, o raciocínio, a fala. Então, sempre separa um minutinho para que ele consiga ter esse momento de leitura, de entendimento, tá? O seu Piltim de hoje, a lição 6, tem por tema Cultivando a Obediência. E um pedacinho que me chamou a atenção diz o seguinte: plantar a árvore da obediência no coração é ter uma garantia positiva na produção dos frutos e ser ricamente abençoado por Deus. Então, que nós possamos desenvolver e ter adolescentes obedientes, que obedeçam à voz dos pais e, acima de tudo, à voz de Deus, do Espírito Santo, e que eles consigam, desde novo, desde agora, ser sensível à voz do Espírito Santo, tá ok? A nossa aula vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau!